Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. O homem espiritual julga todas as coisas, julga no sentido de entende, né? Ele esquadrinha, ele vê o que é certo, ele vê o que é errado, ele sabe o caminho que deve andar. E Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse conceito de ter a mente de Cristo, que muitas pessoas pensam que têm a mente de Cristo porque são crentes, ou porque estão na igreja. Somos crentes, tenho a mente de Cristo. Nós já temos algumas narrativas sobre isso, e temos visto que o conceito de ter a mente de Cristo significaria que eu deveria exatamente pensar como Cristo, se eu tenho a mesma mente, não é verdade? Por que a Escritura diz que nós somos irmãos? Jesus diz assim: olha, vós sois irmãos. Por que nós somos chamados de irmãos? Porque temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, regendo as nossas vidas. Isto é que gera a irmandade, ter o mesmo Espírito. E ter a mente de Cristo, eu tenho que pensar exatamente como Deus pensaria. Isto é possível? Pois eu te digo, se você não pensar exatamente como Deus pensaria, você não tem parte no reino de Deus. Como pode isso? Que caminho eu vou trilhar para alcançar isso? Você não vai trilhar nenhum caminho complicado. Na hora de uma decisão, você é onisciente? Não. É onipotente? Não. É onipresente? É transcendental? Não. Você não tem esses atributos divinos. Mas Deus quase que te deu eles. Porque Jesus Cristo falou assim: já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu, tudo quanto recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Olha aí. Jesus disse assim: clama a mim, responder-te-ei. Buscar-me-eis, ele me invocará. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê no oculto te recompensará. Então você tem condições, ainda que você em si não possa pensar como Deus pensaria, você tem um caminho de ir descobrir o que Deus pensaria e o que Deus faria. Daí você ter a mente de Cristo. Se você não trilha este caminho de buscar a resposta em Deus, você não tem parte no reino de Deus, porque no reino de Deus só tem parte os que são servos, e servos só aqueles que buscam saber a vontade do seu Senhor e obedecer. Quantas pessoas quebrando a cara? Eu sou crente, o Espírito de Deus está em mim, eu vou fazer porque Deus vai abençoar. Quer dizer, Deus se tornou meu filho, meu escravo, Deus se tornou meu servo, eu vou fazer e Ele vai abençoar. Não é assim que funciona. Aí eu não tenho a mente de Cristo, porque Jesus, quando estava ensinando a orar, ele diz o quê? Quando ele termina a oração de Mateus 6, que ele está ensinando aos seus discípulos, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele está no Getsêmani, naquela angústia terrível, suando gotas de sangue,
Ele, depois de toda a peleja, a oração final dele, e que está escrito que é a vitória nossa, é quando ele diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu não posso, como diz aí na gíria, dentro de alguns templos babilônicos chamada igreja, eu não posso colocar Deus na parede. Deus nunca vai estar na parede, Ele sempre vai estar num trono de poder e glória, reinando, e esta é a minha vitória. Ter a mente de Cristo é fazer o que Cristo faria no meu lugar. Como eu vou saber? Eu vou buscar. Pintou a situação, eu vou clamar. Ele vai me revelar o que quer que eu faça, o que Ele deseja que eu faça. Se eu não levar essa vida de afinidade, submissão seriamente, eu não vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. O meu conceito, o meu sentimento, os meus preceitos vão suplantar o mover do Espírito Santo, porque eu não fui perguntar a Ele. Eu vou fazer o que eu acho que é certo. Não somos pessoas capazes de pensar, não temos lá a nossa inteligência, mas o verdadeiro crente inteligente, ele submete a inteligência dele à revelação do Espírito Santo. Ele não erra nunca. Daí Deus dizer para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito, irmão? É muito fácil. Não toma decisão sem que Deus fale, mas ser perfeito. Todos os teus caminhos serão perfeitos. Aí você vai ser semelhante a Cristo, que andou em perfeição. E você vê que o tempo todo Jesus está deixando os seus discípulos num canto, diz assim: aguardai aqui enquanto eu vou além orar. E diz que ele subia a monte o tempo todo, né? Subia a monte não como as pessoas têm esse conceito evasivo e desnecessário, de que eu vou subir o monte para orar porque o monte é o lugar mais santo. Conversa fiada. Conversa fiada. Eu não subo o monte, piso na cabeça do diabo e desafio as enfermidades. Conversa fiada, né? Jesus subia ao monte porque a multidão o apertava, só tinha um escape para ele. Era subir o monte. Era ir para um lugar deserto para poder orar, senão nem isso ele não podia fazer. Às vezes diz a Escritura que eles não conseguiam nem comer um pedaço de pão devido à multidão que apertava. Então Jesus se retirava para o monte porque ele queria orar, ficar a sós com Deus, não porque o monte era mais santo do que nada. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Já vimos tantas vezes quais os conceitos de Jesus, quais as preocupações de Jesus. Irmãos, eu vou dizer, eu sei, eu estou lembrando aqui que já disse isso. Eu estou lembrando que já disse isso aqui, não sei quantas vezes já disse isso. Se você tem preocupação com as coisas deste mundo, você não tem a mente de Cristo. Não se iluda, não se engane. Não se iluda, meu irmão. Não confunda o que nós pregamos aqui com tudo que você já ouviu nas igrejas de onde você veio. Não, o que pregamos aqui você não ouviu lá, e se voltar para lá não vai ouvir de novo. Se mudar de igreja não vai ouvir também. Porque nós não estamos preocupados com o teu dízimo, com a tua oferta. Nós não estamos preocupados que as cadeiras estejam lotadas ou que esteja gente pendurada na porta. Nós não entendemos que Deus precise de uma multidão, entendemos que Ele quer contar com uma multidão, mas não que precisa. Entende, irmão? Então, presta atenção, Jesus Cristo disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. E aí, quantos podem se enquadrar numa palavra dessa? Que palavra dura, que palavra pesada. Eu tenho a mente de Cristo. Isso virou slogan dentro de algumas igrejas. Tem igrejinha por aí fazendo congresso, usando como bandeira do congresso, como referencial, essa expressão de 1 Coríntios 2,16 aí. Nós temos a mente de Cristo. Aí você vai lá e ouve só besteira. Um monte de gente preocupada consigo mesmo. Que o vizinho está baixando as chamas do inferno. Ele sabe e nunca fez uma oração pelo vizinho. Que mente de Cristo é essa?
Que piada! Estão brincando de cristianismo. Eu tenho a mente de Cristo quando eu me importo com o meu semelhante. Aí eu tenho a mente de Cristo. Quando eu estou preocupado porque o diabo está tragando milhares por dia, é no tráfico de drogas, é nos presídios, é jogando no leito de hospital e matando. Aí eu me importo com essas almas, aí eu tenho a mente de Cristo. Mas, não, eu estou bem, a minha família está bem, a minha casa está bem, ah, Jesus, obrigado, eu sou abençoado, e o meu vizinho está lá na pior, e eu não estou nem aí, ah, Jesus, estou cheio do Espírito Santo. Que isso? Vamos falar sério. Eu estou cheio do Espírito Santo quando eu me importo com uma alma que está padecendo. Eu estou cheio do Espírito Santo quando eu entro no meu quarto desesperado e digo: Jesus, me dá uma direção, Jesus, me dá um projeto, eu preciso ver vidas sendo salvas, eu preciso ver almas sendo resgatadas do caminho do inferno. Isto é ter a mente de Cristo, é comprar o barulho de Jesus. Como é que eu posso dizer ter a mente de Cristo se eu vejo a injustiça passear diante dos meus olhos e eu não me levanto contra ela? Que mente de Cristo é essa? Você imagina você assistindo uma cena em que Jesus contemplasse uma injustiça e cruzasse os braços? Como é que ele em Mateus 5,6 vai dizer: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça? Se ele não fosse o referencial, o exemplo, ele não diria. Tanto ele tinha fome e sede de justiça, que se aproximou lá em Mateus 23, de quem? Dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, e os chamou de quê? De hipócritas, falsos. Por quê? Porque a sua fome e sede de justiça o impelia a isto. E eu tenho a mente de Cristo, e a iniquidade desfila diante dos meus olhos e eu não estou nem aí, estou indiferente, estou inerte. Não, eu estou bem, eu estou bem? Que isso? Enquanto eu imaginar que o diabo está realizando a obra dele em algum lugar, eu estou mal, eu estou muito mal, eu estou desesperadamente mal. Foi isso que Jesus fez, quando olhou para nós e nos viu na maior miséria, na maior desgraça. Disse assim: olha lá, pobres, coitados, miseráveis, a caminho do inferno a passos largos. E não resta mais nada, porque um injusto vai se oferecer pelo outro, só resta eu ir. E diz a Escritura: ele despiu-se da sua glória e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e formosura. Nós não vamos ser tão bonzinhos como Deus, é difícil, né? Como já falei, Deus deu o seu filho, você daria o seu? Tem coisas que só Jesus faz, mas tem outras que Ele espera que nós façamos, e nós não podemos vacilar naquilo que Ele quer que nós façamos. Ele realmente nos deu do seu Espírito. Você está preocupado com as enfermidades? Se você não está preocupado com as enfermidades, é porque Ele tem feito uma obra poderosíssima na sua vida. E se você está preocupado com as enfermidades, deixa eu te dizer mais uma vez, você não tem a mente de Cristo. Você não pensa como Ele. Já pensou Jesus preocupado com as probabilidades genéticas? Com as pesquisas do DNA? Já pensou Jesus preocupado com as estatísticas das enfermidades que vão assolar o mundo? Já pensou Jesus preocupado com a virose que vem invadindo a nação? Já pensou Jesus preocupado com isso? Você está? Se você não está, você alcançou a mente de Cristo. Se você está, você ainda tem que crescer e muito. Amém? Mas você hoje pode elevar os teus olhos para o monte e saber o quê? Que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará
o fiel guarda de Israel. Lá em João capítulo 14, há uma passagem a partir do verso 20 que diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa passagem aqui, vou abrir um colchete para dizer que ela desmente aquela hipocrisia e a heresia de que Jesus e o Pai é um só. Porque há uma expressão anterior que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Mas aqui também ele diz: vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Jesus está em nós e nós nele. Nem por isso nós deixamos de ser nós e ele deixou de ser ele. Amém? Então o próprio texto está explicando que ele está querendo falar da unidade de pensamento. Quando ele diz eu e o Pai somos um, significa que ele somente executa aquilo que o Pai o manda executar. Ele diz: as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Eu e o Pai somos um. E estas expressões o texto vai deixar claro que significa nos propósitos que são iguais. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos chamados cristãos. Isso significa que pensamos como Cristo. Irmão, veja bem, se você não tem pensado como cristão, como Cristo, você precisa acordar rápido. O tempo passa, daqui a pouco os anos da sua vida são consumidos, o seu tempo vai ficando para trás. Quando você olhar, o tempo passou. Faça uma análise nesta oportunidade. Hoje você viveu um dia aí, várias horas antes de chegar neste lugar, neste momento. O que mais ocupou a sua mente foi as coisas de Deus ou foi as coisas do mundo? Ou você ainda que estava ali impregnado com obrigações deste mundo, coisas naturais, mas você não desviou os teus pensamentos das coisas de Deus? E lá nas tuas atividades naturais, a voz do Espírito Santo chegou até você, trabalhou contigo lá, te edificou, te dirigiu, você sentiu a glória e a graça de Deus. Tem que ser assim. Quando você está lá no mundo, envolvido com as coisas naturais, e esquece que é um cristão regenerado, nascido e cheio do Espírito Santo, você ainda não deixou que o Espírito Santo penetrasse na tua mente de tal maneira. Você tem que realmente ser alguém cheio do Espírito Santo para realmente ter a mente de Cristo. Tem que pensar como Cristo. Às vezes você está tão envolvido com as coisas naturais e não dá brecha para o Espírito de Deus falar. Aí passa alguém do seu lado a caminho do inferno, você não se preocupa. No mínimo que nós temos para fazer, que é glorioso, de fazer uma oração. Às vezes há momentos que não é de falar, há momentos que são de orar, há momentos que são de entregar um folheto, e há momentos que o Espírito Santo prepara e ele abre a tua boca e enche, e é uma glória. Tudo é um momento que ele prepara. Agora, se o mundo é o que mais chama a sua atenção, não pode você pensar que tem o Espírito da glória de Deus de tal maneira, ou que tem, como diz a Escritura, a mente de Cristo, frase usada como tantos slogans aí, em congressos, em retiros, etc, etc. Para ter a mente de Cristo, eu tenho que necessariamente pensar como Ele, preocupar-me como Ele, buscar as coisas que Ele buscava, Quando os seus discípulos lá no capítulo de João chegaram para ele e disseram: mestre, come, bebe. O que ele respondeu? Uma comida e uma bebida eu tenho para consumir que vocês não conhecem. A minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Meu irmão, você tem pensado assim?
Qual o seu projeto de vida? Qual o teu projeto de vida, irmão? Quais os seus planos? Quais os seus ideais? Seu projeto de faculdade é para que Deus seja glorificado? Ou para que você tenha um contra-cheque cheio de zero? Seu projeto de vida é concluir os seus estudos para colocar o seu diploma nos pés do Senhor, ou para colocar na parede para que todos vejam que você cumpriu uma cadeira? Qual o seu projeto de vida? Irmão, você pode ser que nem Jesus, um galileu, pesado de boca e pesado de língua, que era isso que os galileus eram. Mas se o Espírito da glória de Deus está realmente na tua vida, você vai fazer uma diferença tremenda. E tem mais, não te decepciona porque você não teve oportunidade de estudar, não. Porque mais vale um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus do que cheio das letras deste mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora, tem que realmente pagar o preço para ter a mente de Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, Deus vai banir do seio da tua família as enfermidades. E muita gente estudada vai cair no leito de hospital, mas você, pequenino, revestido da glória de Deus, vai cultuar a Deus em espírito e em verdade. Isto é a realidade para aqueles que realmente buscam a face do Senhor. Deus quer contar com a sua vida e fazer um assombro, mas quando você se preocupa com as coisas do mundo, você neutraliza a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quer ver que coisa gloriosa? Aquela passagem, aquela escapada do povo de Deus do Egito até a terra Canaã, irmãos, aquilo ali tem lições fantásticas. Lembra do maná? O que Deus falou? Olha, amanhã vocês comerão o maná. Peguem a porção correspondente à família. O povo estava com fome. O povo estava querendo coisa para comer. Moisés falou assim: vocês vão pegar, deu lá uma medida da época, e falou: é para cada um esta medida, para cada família tanto, não colham mais do que isso, senão vai apodrecer, dar bicho e cheirar mal. Vocês vão ter que ter a porção a cada dia, vocês terão que ter fé para não armazenar nada, porque Deus proverá dia após dia. Olha a glória. Aí tiveram uns lá que assim fizeram, outros, porém, incrédulos, quiseram guardar o seu dinheiro na caderneta de poupança. Vamos trazer para o dia de hoje. Porque eles quiseram ter uma reserva. Eles não confiavam que Deus iria prover. Eles confiaram na reserva que eles tinham. Então foram lá e, ao invés de pegar, como Moisés falou, a porção que cada um pudesse comer naquele dia, eles pegaram e guardaram em pote. No dia seguinte, quando foram abrir, como é que estava? Cheio de bicho e cheirando mal. Moisés deu uma bronca. Povo incrédulo. Vai vendo como justificava eles não entrarem na terra prometida. Chegou na sexta-feira, Moisés falou assim: amanhã é o sábado do Senhor. Hoje, então, hoje na sexta-feira, vocês podem colher maná dobrado, porque amanhã não vai descer o maná e vocês amanhã não vão trabalhar, é dia de descanso. O povo falou assim: mas Moisés, quando nós colhemos dobrado da outra vez, deu bicho e cheirou mal. Moisés falou assim: mas dessa vez não vai dar. E assim eles colheram dobrado e não deu. Por quê? Quem preserva o teu sustento dia após dia é Deus. Se você está preocupado, meu irmão, em ter uma reserva e não viver o teu dia a dia dado por Deus, não ouse dizer que você tem a mente de Cristo. Não ouse dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo era Elias, que disse assim: vou chegar ao Monte Horebe. Pegou, botou pé no deserto e tinha ele
cerca de 50 dias para caminhar ou mais, sabe-se lá quanto tempo ele ia caminhar naquele deserto. E quando ele foi no meio do caminho, sem nada, ele parou e dormiu. Quando as forças lhe faltaram, o que aconteceu? O anjo desceu, colocou uma alimentação diante dele, disse: Elias, acorda, come, bebe, longa é a tua caminhada. Ele comeu e bebeu. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida é essa que sustenta um homem 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir? Meu irmão, pega a sua Bíblia na mão, levanta ela para o alto, diga diante de Deus: esta é a comida que me faz caminhar 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. É esta palavra exatamente, meu irmão, que simboliza aquela comida que Deus desceu e deu para Elias. Esta palavra é o teu sustento, ou você crê nela para ver a glória de Deus, ou ela mesma acaba contigo, pela tua incredulidade. É isso que você tem na mão, meu irmão. E o que temos feito nesses anos de ministério que o Senhor nos tem concedido? Apenas temos dito que a Bíblia é a palavra de Deus, só isso. Claro, temos arranjado muitos inimigos com isso, como temos, e mais queremos arranjar daqueles que não querem se converter à verdade. Mais queremos arranjar, principalmente lideranças intituladas pastores. Esses são os meus principais inimigos. Eu não tenho por adversário o diabo, tadinho do diabo se ele aparecer na minha frente. Os meus maiores inimigos se chamam bispos, pastores, presbíteros, diáconos. Esses são os meus maiores inimigos, porque pervertem o verdadeiro valor desta palavra. E basta você dizer que ela é a única eficácia para a sua salvação, para a sua prosperidade, você arranja inimigos. Porque você neutraliza as campanhas que dão dinheiro, as correntes que dão dinheiro, os objetos ungidos que dão dinheiro, os envelopes ungidos e um monte de palhaçada que tem por aí. Então, querido, veja o que Jesus diz aqui: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aí ele diz mais adiante: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama é amado do meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele. Que coisa gloriosa! O Evangelho, ele é simples, mas ele é de uma eficácia tremenda. Não vou perguntar se você já foi curado por Deus, sabemos que foi. Não vou perguntar se você já recebeu uma palavra de direção de Deus para tomar uma atitude, sabemos que já recebeu. Deus tem falado em nosso meio todo dia. Nós somos um povo que temos visto Deus falar face a face de uma maneira gloriosa. Deus fala pela profecia, pela visão, pela revelação, fala em sonhos, fala pela palavra. Aqui Deus fala. O que contraria uma série de pastores de outros lugares, que eles dizem: Deus não fala mais, coitado, se eles não fossem surdos, ouviriam. Então, meu irmão, nós temos sim a mente de Cristo. Quando? Quando credibilizamos a Bíblia como palavra de Deus e, como diz Apocalipse 12:11, credibilizamos o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e apostamos a vida nisto até a morte. Isto é ter a mente de Cristo. Quando você vê uma arma apontada para você e diz assim: esta arma não pode tirar a minha vida, isto é mente de Cristo. Quando você ouve as notícias de que o mundo está sendo assolado por A, B, C ou D, de desgraças e catástrofes, você diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Aleluia. Quando você ouve rumores de que nas asas das abominações vem a fome, a peste, a mortandade que assola ao meio-dia, você diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. O mundo pode estar em guerra, pode estar em caos. Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mente de Cristo é você simplesmente confiar na palavra de Deus. Pintou a decisão, pintou a dúvida, entra, confia na palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Deus quer nos dar direção, porque como venceremos sem a direção dele? Não tem como vencer, não tem como vencer. E só tem uma maneira de você não ser um crente acomodado, inerte, estático, inútil. Só tem uma maneira, é recebendo a direção de Deus. Aonde vem ela? Está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É assim que nós realmente vamos fazer diferença neste mundo. E o Espírito Santo e a dispensação gloriosa que Ele nos tem dado não vai passar das nossas vidas. Ele vai cumprir em nós o que lhe apraz. Então, querido, como Paulo diz aqui, 2 Coríntios 2,15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa ensinar. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo. Você hoje, antes de dormir, você tem que meditar no que são as coisas velhas da sua vida e se elas ainda estão existindo quando você diz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que eu fazia antes de me converter e o que eu faço hoje, que diferença é? Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é o meu trabalho, a minha preocupação é o meu filho, a minha preocupação é a minha casa, a minha preocupação é minhas roupas, as minhas vestes, a minha preocupação, era essa a minha preocupação. E agora em Cristo Jesus, são as mesmas preocupações. Se eu parar do lado de um ímpio e começar a falar dos meus anseios e ele dos dele, vai ser igualzinho. Que mente de Cristo eu tenho? Se o mundo corre atrás, né? Como Jesus falou assim, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, porque todas essas coisas os gentios, ou seja, aqueles que não têm a lei de Deus, os conceitos de Deus, todas essas coisas os gentios procuram. Mas olha as aves do céu, olha os lírios do campo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste a erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Já é tempo de não sermos homens de pouca fé. Já é tempo. Já li Mateus, já li Marcos, já li Lucas, já li João, já li Apocalipse, já conheço Bíblia. E aí? Até quando serei um homem de pouca fé? Não, está na hora de eu desafiar o mundo, o diabo e ficar de pé. Está na hora de eu ouvir alguém do meu lado dizendo assim, a gente sabe, não sabe se sai e volta. Eu dizer assim, epa, alto lá, eu sei que sai e volta, porque quem me guarda é o meu Deus. Está na hora de eu mostrar a diferença do que serve e do que não serve. Está na hora de eu mostrar que eu penso segundo a graça e misericórdia do Espírito Santo de Deus, que até aqui nos ajudou, e estamos de pé, por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, querido? Antes de você dormir, faça isso. Pare e pense quais eram as suas preocupações antes de Cristo e quais são as suas principais preocupações hoje, quando você diz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí você saberá se a plenitude do Espírito Santo realmente habita em você ou não. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.